Olá pessoal, eu sou Stefano Tremeia, cofundador da Musa Capital, e no vídeo de hoje eu vou falar e dissertar aqui um pouquinho com vocês uma resenha ao vivo, basicamente, sobre o livro Psicologia Financeira, lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade de Morgan Housel, um best-seller. O mercado financeiro inteiro está falando sobre ele e a ideia hoje é a gente fazer então um breve resumo aqui para vocês. Antes da gente começar, por favor, não esqueçam de deixar o seu like e bem como também se inscrever e ativar o sininho aqui no nosso canal. Feito isso, pessoal, deixou seu like, se inscreveu? Vamos começar então. Pessoal, antes de começar assim, falar especificamente sobre o livro, eu coloco esse livro, Psicologia Financeira, como uma leitura obrigatória, principalmente para os mais jovens. Assim, é um livro que eu gostaria muito de ter tido contato quando eu ainda estava no colégio, no ensino médio. Eu imagino ser uma leitura obrigatória e colocando ele no mesmo patamar de obras-primas, em relação à literatura de planejamento financeiro, de finanças pessoais, que é Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, O Segredo da Mente Milionária. Eu acredito que esses 4 livros, essas 4 obras-primas, seriam livros fundamentais para um pai, para uma mãe, passar aos seus filhos, ou a própria mesma instituição educacional, os colégios, incentivar os seus alunos a ler esse tipo de conteúdo, de modo que a gente possa ter cada vez mais forte a cultura da educação financeira ainda na juventude e com certeza, com os conhecimentos que a psicologia financeira nos traz, e assim como as outras 3 obras, eu conseguiria ter poupado muito tempo em termos de maturidade e muitos erros que na prática tivemos que fazer ao longo da vida e que o livro poderia ter nos dado atalho. Olha, isso aqui seria a melhor alternativa para o seu futuro. Feita essa introdução, acho que é bem importante a gente de fato entender isso, colocar tudo no mesmo balaio, porque são obras-primas fundamentais de leitura. E se você, obviamente, assim como eu, não teve a oportunidade de ler quando era jovem, por favor, coloca nas suas leituras obrigatórias ainda como adulto, que nunca é tarde da gente se desenvolver, se aperfeiçoar e melhorar cada vez mais o nosso entendimento em relação a finanças pessoais, a investimentos e a planejamento financeiro. Começando então a parte do resumo do livro, o livro basicamente ele é dividido em 20 capítulos, sendo que em 18 capítulos Morgan Housel ele disserta sobre conceitos, teorias, traz exemplos práticos, histórias, enfim, ele escreve muito bem, com uma literatura muito didática, muito simples, muito direta ao ponto. No capítulo 19 ele faz um resumo de tudo que ele passou, dos principais tópicos, e no capítulo 20 ele chama até de confissões, é basicamente o capítulo que ele fala das experiências pessoais dele, enfim, o que ele imagina para o futuro, como que ele se organiza hoje, os erros que ele já cometeu, coisas que ele gostaria então de dar de dicas pessoais mesmo a todos nós. Eu vou falar um pouquinho sobre os 18 tópicos principais do livro e, obviamente, a ideia é passar um pouco da minha visão, mas, obviamente, eu recomendo muito que você faça a leitura do livro e possa tirar a sua própria conclusão. O primeiro capítulo, ele fala assim, ninguém é maluco, no qual suas experiências pessoais com dinheiro respondem por mais ou menos 0,0000001% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma que você imagina que o mundo funciona. O que ele quer dizer com isso na prática, assim? E ele explica muito bem no livro. Basicamente, cada pessoa, cada geração tem uma interpretação do mundo, do mercado financeiro com base nas experiências que ela mesma viveu. A gente pega a geração, eu vou falar aqui a geração dos meus pais, é uma geração que não tem muita crença no mercado financeiro, passou por período inflacionário, por troca de moeda, por confisco de poupança. Então, assim, eles têm uma dificuldade, muitas vezes, em de fato, investir recursos, de investir no mercado financeiro. Já a minha geração, que é a geração dos millennials, até aqui, eu tenho 30 anos, então nascidos até 92, no meu caso, consegue ter uma vantagem no sentido assim, a gente pegou o plano real, a gente pegou um período de maior estabilidade financeira, então a gente tem e entende que o mercado evoluiu, que hoje as estruturas, a globalização, a internet trouxe mais segurança especificamente para o mercado financeiro. E ele fala nesse capítulo a diferença de interpretação que cada pessoa tem em relação a mercado, a vida, a experiências, muito justamente pelas experiências que cada pessoa acabou se defrontando. É muito comum também as pessoas de pouco mais idade, investimento é terreno, investimento é imóvel, investimento não é colocar recurso no banco, na corretora e tudo mais.
né? A nossa geração já vê isso diferente, a nossa vivência é diferente. E ele comenta que cada pessoa, então, tem a sua visão com base nas experiências que se defrontou. Eu acho que isso é uma verdade absoluta, acho que na prática, né, lidando hoje com mais de 1.100 clientes, é de fato isso que acontece na prática. O segundo capítulo ele fala de sorte e risco. Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Né? Às vezes a gente se compara ou vê histórias, pô, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, nada contra essas pessoas, são empresários de extremo sucesso, né? A gente obviamente são referências, mas a gente também não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? A cada Mark Zuckerberg, que é a gente tem 1 milhão de pessoas que fracassaram, né? Então assim, e por que o Mark Zuckerberg, por exemplo, deu certo? Lógico, ele estava no lugar certo, na hora certa, com a educação certa, com os contatos certos, e aí ele conseguiu ter a ideia e as ferramentas necessárias para se desenvolver. No livro, nesse capítulo, o Morgan fala sobre a história do Bill Gates, né? Que ele teve a sorte de estar num colégio específico que tinha sido selecionado por um investidor particular a dar acesso àqueles alunos naquele momento a um computador e permitir incentivar a programação, coisa que na época ninguém tinha acesso. E nem era um colégio mais caro da história dos Estados Unidos, né, o mais top de todos, não, era um colégio normal, um colégio simples, e ele obviamente é um cara fora de série, é um gênio, mas também estava no local certo, na hora certa, com as ferramentas certas. Né? Então, assim, para tudo na vida também existe um fator sorte envolvido, existe mérito, existe desempenho, mas tem um percentual do nosso sucesso que está também atrelado a estar no local certo, na hora certa, com os amigos certos, enfim. Então, acho que isso é bem importante. O terceiro capítulo, ele fala assim, nada é o suficiente, mesmo quem já é rico comete loucuras. Então, assim, as pessoas tendem a ter uma dificuldade, né, de chegar num ponto e dizer assim, tenho o suficiente, né? Especificamente, a pessoa chegou no seu primeiro bilhão de reais, ou sei lá, no seu primeiro 100 mil reais, nos seus 200 mil reais. Cada pessoa vai ter a sua meta, né? E ela chega nessa meta em algum momento, talvez seja a meta da vida, minha meta é ter lá $1 milhão. E ela chega nessa meta de $1 milhão e ela começa a conviver com pessoas que têm um pouco mais, e ela assim, não, mas eu quero, agora minha meta não é mais $1 milhão, agora minha meta é $5 milhões, agora minha meta é $10 milhões. Nada errado quanto fazer isso, só tem que cuidar para não sacrificar a tua saúde, a tua vida, com único e exclusivamente o foco de ter mais capital. A gente não pode ser hipócrita e dizer que já dinheiro não faz diferença, não, óbvio que faz, é por isso que a gente estuda, investe, faz essas questões todas. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter a noção de que a vida é finita, que a vida vai acabar, e a gente precisa então, portanto, ter um planejamento, ter uma questão de chegar numa meta e, obviamente, continuar trabalhando, continuar produzindo, mas depois que atingir esse patamar, poxa, eu tenho o suficiente, eu vou continuar ativo, vou continuar crescendo, mas eu não preciso, meu Deus, sacrificar a minha saúde, a minha juventude, a minha vida para, né, ficar dobrando uma meta que talvez eu vá estar comprando coisas e construindo um patrimônio que possa ser supérfluo. Então, não é que não estou questionando o fato de crescer patrimônio, muito pelo contrário, eu acho que eu sou um cara extremamente, né, trabalhador, até de certo ponto já me considero workaholic, mas a gente tem que ter também um equilíbrio. Eu acho que a vida é feita de equilíbrios e eu acho que essa é a principal mensagem que ele quer nos passar aqui. Quarto capítulo. Compostos e confusos. Mais de 90% do patrimônio atual de Warren Buffett foi ganho após os 65 anos de idade. Nossas mentes não possuem ferramentas para lidar com tais absurdos. Isso acontece frequentemente, né? Basicamente, sendo direto e rápido no tópico desse capítulo, é a maravilha dos juros compostos e do fator tempo a seu favor. Resumindo, o que o autor fala nesse capítulo? Invista frequentemente, com foco em longo prazo e deixe a mágica dos juros compostos e do tempo andar a seu favor. Em resumo, o quarto capítulo é esse. E é chovendo molhado, mas a verdade e o óbvio precisa ser dito também. Eu acho que ele é muito feliz nessa questão. Capítulo 5. Ficar rico versus continuar rico. Um bom investimento não tem a ver necessariamente com tomar boas decisões, mas sim com ser consistente em não errar. Basicamente, o que ele quer dizer aqui? Eu conheço bastante gente e a história nos mostra isso, que tem muita gente que sai do zero e construi fortunas muito rápido, mas para chegar nessa construção de fortuna muito rápido, ele talvez correu riscos demasiados ao longo dessa estrutura, o que obviamente pode ter sido muito bom, deu super certo, mas também acontece frequentemente dessas pessoas que construíram fortunas rápidas de um jeito muito acelerado, perderem tudo que construíram também,
muito rapidamente. Um caso clássico e importante de ser dito aqui é o Eike Batista, né? Já foi considerado o brasileiro mais rico do mundo, o brasileiro mais rico, né, do mundo especificamente, é isso aí mesmo. E o que acontece foi que ele perdeu a sua fortuna, né? Deixou de ser bilionário, entrou, enfim, quase foi preso recentemente. Então, assim, a gente tem essa questão de que evitar o risco excessivo vai fazer com que tu tenha um crescimento mais linear. Eu não falo para ti, e o autor não fala para não correr riscos. A gente deve correr riscos, obviamente isso vai trazer um retorno, mas nunca negligenciar a ideia da ruína, né? Então, não correr riscos que possam te levar à ruína financeira, porque deixar de estar no jogo, deixar de estar investindo, deixar de ter liquidez, pode ser algo totalmente prejudicial ao futuro, né? Você perde juros compostos, você perde o fator tempo atuando ao seu favor. Devagar e sempre. Você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário. Capítulo 6. Basicamente ele fala aqui, diversifique, né? Existe a teoria de Markowitz em relação à diversificação de portfólios, no qual ao diversificar, a gente reduz o risco e maximiza o potencial de retorno. Basicamente, o capítulo está falando aqui, existe uma pessoa, o Markowitz, que ganhou um prêmio Nobel com essa teoria. Né? Por que a gente vai dar murro em ponta de faca e não seguir um estudo que chegou a gerar um prêmio Nobel com a questão de redução de riscos e maximização de potencial? Né? Aquela questão, vou ter uma carteira com 15 ações, pode ser que uma ação não performe bem, que ela quebre, mas eu tenho, fazendo uma boa seleção, maior probabilidade de ter acertos do que eu, né, se eu tiver uma boa análise. Sétimo, aqui muito bom esse capítulo, liberdade. Ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Ter recursos, ter dinheiro, ter patrimônio é ter liberdade, é você não ter que sujeitar a fazer coisas que você não gosta. Né? Eu acho que essa é a maior vantagem que você ter capital, que você ter reservas, que o dinheiro pode proporcionar. Ter dinheiro é ter liberdade, é ter as rédeas do seu próprio futuro, da sua vida. Eu quero tirar férias, eu vou tirar férias. Eu quero viajar, eu vou viajar. Eu não tenho que aceitar certas coisas porque eu tenho uma dívida e tudo mais. Né? Então, assim, por isso que a gente deve investir, por isso que a gente deve guardar dinheiro. Porque dinheiro vai trazer liberdade. Né? Então, e dar o poder de escolha, a gente não tem que sujeitar sobre coisas que a gente não quer se sujeitar. Acho que é muito feliz e muito forte o que fala nesse capítulo. Capítulo 8. O paradoxo do dono do carro. Ninguém liga para suas posses tanto quanto você. Alguém pode até achar bonito o seu carro e tudo mais, mas no fim das contas passou, não dá mais bola. E aquele esforço que você fez para comprar um carrão, uma Ferrari e tudo mais, a não ser que você tenha um patrimônio condizente, né, com ter uma Ferrari, é basicamente algo fútil e raso. Né? Acho que a principal mensagem que ele fala nesse capítulo é que nós precisamos pensar que ser é mais importante do que ter. Não adianta nada eu ficar ostentando, mostrando isso ou aquilo, se eu sou vazio, se eu sou uma pessoa rasa, se eu sou uma pessoa que para fazer e construir esse patrimônio tive que prejudicar outras pessoas. Eu acho que isso é a principal mensagem. Capítulo 9. Fortuna é aquilo que você não vê. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de perder dinheiro. Né? Então, o que acontece na prática? A gente vê muita gente que gasta mais do que ganha, que fica comprando um carrão, comprando coisas que não são capazes de honrar, né, que não são condizentes com o seu patrimônio. A pessoa não tem um recurso financeiro guardado, não tem um lugar para morar decente, mas anda com um carro de luxo, com um carro, né, importado. Poxa, será que faz sentido? Será que está condizente com o padrão de vida dela? Essa pessoa que está ostentando, que está gastando mais do que ganha, será que isso é uma perspectiva de longo prazo? E investir e guardar dinheiro, basicamente, não é para que você deixe de consumir, mas é que você consiga continuar consumindo para sempre. Né? Acho que essa é a principal mensagem que esse capítulo 9 fala. 10º, guarde dinheiro. O único fator sobre o qual você tem controle e gera uma das únicas coisas que realmente importam. Ele fala que não devemos ter motivos específicos para guardar dinheiro. É muito importante a gente ter metas, objetivos, mas se a gente não tiver, ou tiver com as metas já bem delineadas e alcançadas, guarde dinheiro, só guarde, isso vai te dar liberdade. É basicamente esse o recado do capítulo 10. Capítulo 11, razoável é maior que racional. Buscar ser razoável funciona melhor do que tentar ser friamente racional. Basicamente o que ele fala, existe muita gente que é extremamente inteligente,
mas que na hora H se deixa influenciar e querendo buscar uma questão racional, uma explicação, acaba deixando de fazer certas coisas, deixando de tomar certas decisões que impactam. É melhor eu ser razoável nas minhas decisões, não querer acertar o topo da valorização, nem o topo do vale na hora de fazer uma compra, quer dizer, o fundo do vale na hora de fazer uma compra, porque se eu comprar no meio da caída ou se eu vender no meio da subida, eu já estou realizando lucro. Então eu não preciso ser extremamente racional, aquele modelo binário 0-1. A gente pode ter flexibilidade e ainda assim ser feliz e alcançar a liberdade financeira. Surpresa! A história é o estudo da mudança, mas ironicamente ela é usada como mapa para o futuro. Capítulo 12. Fatores aleatórios acontecem com mais frequência do que a gente imagina, né? E ele fala aqui de várias, né? Crise imobiliária americana, 11 de setembro, Covid, ele fala aqui até mesmo de casos mais extremos, né? Stalin, Hitler, esses absurdos aí da humanidade, né? Então assim, a gente não consegue prever 100% do que vai acontecer daqui para frente. E aí que está a questão da gente ter portfólios e não expor a nossa carteira a riscos excessivos, porque vai acontecer novas guerras, vão acontecer novas questões que ninguém estava imaginando e a gente não pode, né, numa eventual aleatoriedade dessas, ver o nosso patrimônio virar pó. Eu acho que essa é a principal mensagem que ele passa aqui. Tenha margens para imprevistos. A parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Basicamente a gente tem que ter reservas de emergência, a gente tem que ter nos nossos investimentos margens para imprevistos. Acho que isso não é o que só o Morgan fala, mas também Benjamin Graham já falava, né? Temos que ter a chamada margem de segurança. As coisas nem sempre vão sair como a gente imagina, né? E dentro de um planejamento financeiro, dentro de um portfólio de investimentos, a gente deve cuidar sim como a gente está investindo e especificamente ter margens para erros, né? Porque vão ter coisas que vão acontecer que a gente não estava prevendo. Na questão de planejamento financeiro pessoal, eu bato muito da ideia de a gente ter seguros para proteger a nossa família numa eventual falta nossa, ou proteger a nossa renda caso a gente não possa trabalhar e produzir, e consequentemente a gente vai estar protegendo o nosso patrimônio, né? Então assim, imprevistos acontecem o tempo inteiro. O noticiário não nos deixa mentir, né? Então assim, todo dia alguém fica inválido, todo dia alguém é diagnosticado com doença, todo dia uma guerra pode surgir, todo dia a gente tem crises na política, principalmente aqui no Brasil, na política brasileira. Então assim, temos que evitar o risco de ruína a qualquer custo, e essa é a principal mensagem que esse capítulo passa. 14. Você vai mudar. Fazer planejamento de longo prazo é mais difícil do que parece, porque os objetivos e os desejos das pessoas mudam o tempo todo. O que isso significa? A gente tem muitas vezes dificuldade de fazer projetos de longo prazo, investimentos de longo prazo. Temos que aceitar que a nossa realidade, que a nossa vida ela vai mudar. Então a gente não pode engessar todo o nosso dinheiro, todo o nosso patrimônio com foco em aposentadoria, com foco no longo prazo. Vão acontecer coisas ao longo dessa trajetória. Você vai casar, você vai ter filhos, ou você vai desistir de casar, você vai desistir de ter filhos, você vai perder um ente querido, que a gente vai mudar, a gente fica mais maduro, a gente é mais racional, a gente estuda mais e os projetos vão mudando. A gente não pode estar 100% engessado em algumas questões, porque obviamente a gente vai deixar de ser razoável. 15. Nada é de graça, tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito na etiqueta, né? Então assim, o que ele passa? Assim, não existe almoço grátis, a gente tem que entender. Todo mundo, né, tem um trabalho, ou desejaria ter um trabalho, ser remunerado por isso. Então a gente tem taxas implícitas, tem questões, e não existe essa, estou prestando um serviço gratuito, ou estou almoçando, estou comendo gratuitamente. Sempre haverá alguém que está pagando, e às vezes a gente não consegue enxergar isso. Então é importante a gente refletir sobre isso e também reforçar que é difícil a gente manter convicções por longo prazo, né? E a volatilidade acaba então cobrando o seu preço frente a esse cenário. Então é importante a gente entender que tem taxas envolvidas em tudo, e a taxa ela pode ser uma mudança de pensamento, uma mudança de estrutura, ou pode ser uma taxa que a gente está pagando mesmo e não está vendo. 16. Você e eu. Cuidado com dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu. Basicamente, as pessoas são diferentes. Aquele investimento, aquela carteira, aquele portfólio, aquele seguro, aquele planejamento financeiro que serve para o teu amigo Joãozinho pode não se aplicar à tua realidade. O Joãozinho pode ter uma experiência de vida, uma percepção de vida que ele aceita. O portfólio dele, a carteira dele cai 30% no mês e tá tudo bem, tá tudo certo para ele, para o Joãozinho. Mas você
Ciclano pode ser que não se adapte bem, a tua carteira cai 30% por mês. Então, assim, devido a uma volatilidade, você tem um perfil de risco diferente, você tem, apesar de você ser amigo do Joãozinho, você tem uma ideia diferente, você tem uma estrutura diferente. E é por isso que o seu portfólio, a sua vida, as suas questões devem ser sempre personalizadas de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos. 17. A sedução do pessimismo. O otimismo soa da mesma forma que um vendedor vendendo um produto. O pessimismo da mesma forma que alguém oferecendo ajuda. É uma questão muito forte, assim, né? As pessoas, quando são otimistas, elas, que nem ele fala assim, são como vendedores de produto. E os vendedores de produto, né, por mais que seja uma profissão extremamente nobre, existe um preconceito muito grande com vendedores. Eu até acho um absurdo em relação a isso. Mas, de qualquer modo, né, e ele explica isso muito bem, o pessimista, que ele não vai dar errado, vai ter uma crise, vai ter uma guerra, ele soa muito mais inteligente, né? Você soa uma pessoa muito mais sensata, que ele, não, as coisas vão dar certo, investe, acredita, monta o planejamento, né? Então, o pessimista, ele soa mais inteligente, mas tem um ditado no mercado financeiro que o pessimista, ele até pode parecer mais inteligente, mas no longo prazo, quem ganha dinheiro é o otimista. Então, seja otimista que as coisas vão acontecer. Isso para tudo na vida, não só para investimentos. 18. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa, ficções encantadoras, e por que histórias são mais poderosas que estatísticas? A gente tem sempre que cuidar com as narrativas, né? Cada pessoa que vai te trazer uma solução e tudo mais, ela obviamente pode ter criado uma narrativa sobre aquilo lá, e a gente deve ter cuidado com as narrativas. A gente deve analisar racionalmente, emocionalmente, friamente todos os cenários antes de tomar as decisões, porque obviamente existe um papel sorte muito grande em nossas vidas. Ah, mas fulano investiu em Bitcoin e teve um retorno de 300%. Sim, mas a que momento ele fez isso? Quando ele fez isso? Será que não foi uma pura sorte de um mercado inteiro naquele momento ter começado a comprar Bitcoin e ter estourado? Será que vai continuar assim no futuro? Então, assim, cuidado com as narrativas, cuidado com a história da carochinha, com promessas de retorno absurdas, enfim, cuidado, porque existe muita gente mal intencionada por aí. Basicamente é isso que ele fala. O capítulo 19 é basicamente um resumo dos principais tópicos que ele passou. O capítulo 20 ele fala em relação a confissões, onde ele vai acabar dissertando um pouco sobre as perspectivas dele, o que ele imagina. Ele faz um compilado de como que ele montou as demais 18 estruturas. Assim, é bem interessante, acho que também é um capítulo super válido. Para fechar aqui, pessoal, basicamente vocês viram que o conteúdo eu tentei resumir de forma mais objetiva possível cada um dos capítulos, mas vocês veem que é um livro extremamente valioso, é um conteúdo extremamente valioso. Vocês devem parar, ler esse livro, vale muito a pena. É uma das melhores obras que eu já li em relação a finanças pessoais, a investimentos, direto, uma leitura fácil, é um best-seller, aclamado aí pela mídia como um todo. A gente tem até um programa de incentivo aqui na Musa Capital que novos clientes recebem esse livro para ler, justamente pelo fato de que realmente é um ensino, é um conteúdo que vale bastante a pena mesmo. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Caso queiram fazer algum comentário, alguma questão, tirar uma dúvida, por favor, escrevam aqui nos comentários do nosso canal. Como eu falei, não esqueçam de se inscrever, né, de deixar o like no vídeo aqui se gostaram. E no nosso site www.musacapital.com.br a gente tem um blog com um monte de conteúdos, tem toda a resenha escrita que eu fiz sobre o livro, bem como também os nossos serviços de consultoria de investimentos, de planejamento financeiro, de gestão de riscos, de seguros, de planejamento de aposentadoria que a gente desempenha aqui na Musa Capital, né? Então não deixe de conferir o nosso site e nos colocamos como sempre à disposição. Feito, pessoal, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.